A nossa live hoje tem como tema como escolher brinquedos que estimulem a fala, né? A fala da criança. Então, assim, gente, eu confesso que para mim é até um pouco complicado direcionar para vocês, porque para mim, qualquer brinquedo a gente consegue usar para estimular a fala. Mas eu entendo qual é a dificuldade de vocês, inclusive isso vocês vivem me perguntando. Direto eu recebo mensagem no direct, né? Direto vocês comentam ali em fotos minhas quando eu apareço com um brinquedo, me perguntando qual é o melhor para a idade, onde comprei, como é que eu fiz. Então, hoje eu vou tentar passar para vocês um pouco da lógica da hora da compra de um brinquedo, da hora da escolha, na verdade, de um brinquedo. Porque nem sempre, né, não necessariamente a gente precisa comprar um brinquedo, a gente também pode produzir um brinquedo, e eu acho isso, inclusive, fantástico. Eu já fiz uma live anterior falando para vocês de brinquedos para cada idade, né? Mas a gente vai dar uma puxadinha nisso hoje também, mas a gente vai deixar um pouco mais específico de como trabalhar o raciocínio de vocês para na hora de escolher o melhor brinquedo por idade. Então, a primeira coisa que eu preciso que vocês tenham em mente é o seguinte: primeira coisa que vocês precisam entender é que o brinquedo mais adequado vai ser aquele que você tem a melhor habilidade para usar ele a favor da fala. Por que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, até o brinquedo que vou falar aqui para vocês não é o brinquedo que chama mais a atenção do seu filho. E isso é um ponto importante a ser levado em consideração. Muitas vezes, quase 100% das vezes, na verdade, a gente compra, né? Eu vejo os pais comprando brinquedo de acordo com o seu gosto, na verdade, com aquilo que lhe agrada. E às vezes não é o que a criança quer, né? Não é aquilo que chama a atenção dela, não é aquele brinquedo que ela está preparada. Então a gente também tem que saber balancear, de ouvir um pouquinho os sinais da criança, né? Que chama a atenção dela. Quem aí? Manda aqui para mim quem é que compra o brinquedo, parte das vezes olhando o seu olhei, ai que legal, gostei, eu acho que meu filho vai gostar, vou levar. E na verdade é uma vontade mais sua do que da criança. Fala aqui para mim quem eu quero ver. Vão respondendo aí, eu quero que vocês interajam comigo hoje, hein? Vocês sempre estão bem participativos, não vão me deixar sozinha, hein? Então, é muito importante que a gente também entenda o lado da criança, né? Às vezes aquele brinquedo, inclusive eu em terapia, em sessões, quem é meu paciente aí sabe que muitas vezes eu faço um planejamento terapêutico, a gente tem que fazer um planejamento terapêutico daquela sessão e não é aquilo que o paciente está me favorecendo para ficar mais atento comigo na sessão para desenvolver a fala. Então, imediatamente eu já vou trocando tudo, pegando tudo e trocando, para poder a gente ter o melhor estímulo, o melhor benefício. Então, assim, a gente precisa unir as duas coisas, né? O que eu quero estimular meu filho, junto com o que meu filho gosta de usar. Então, eu vou dar alguns exemplos. A gente vai aqui, idade por idade, né? Falando o que a gente precisa estimular, né? O que a gente vai estar trabalhando no desenvolvimento da criança, o que ela precisa desenvolver naquela idade, que melhores brinquedos favorecem isso, que é para vocês poderem abrir, né, a mente de vocês, abrir as caixinhas de desenvolvimento e entender qual que é o brinquedo que mais favorece a criança. Eu li os comentários legais aqui, ó. Muitos de vocês, tá vendo? A Nica colocou que ela compra Barbies, que ela ama, mas a filha dela odeia a boneca. Então, Nica, você já sabe que esse não é definitivamente o melhor brinquedo para estimular a fala da criança. Alex, sobre os brinquedos, eu costumo me basear no que ela gosta de assistir. Aqui vem um ponto bem interessante da gente falar sobre os brinquedos, vou até adiantar isso para vocês, sobre os brinquedos que a gente compra e a criança gosta de assistir. O primeiro ponto é o quê? Telas não são favoráveis ao desenvolvimento da fala. Então, isso tem que ser levado em consideração.
Crianças menores de 2 anos nem devem ser expostas a nenhum tipo de tela, seja de televisão, de celular. Isso tem outras lives, inclusive, que eu já falo, eu reforço sempre isso com vocês. Então, se a criança já está um pouco atrasada, ela é exposta à tela, mesmo aquele brinquedo, que é de um personagem que ela gosta e que talvez, né, realmente, naquele momento, fosse favorecer a fala, só pelo fato dela estar exposta à tela, já não contribui. Então, a Deliane Gisele, sempre compro o que eu acho que ele vai gostar. Tipo, ele ama carros, então só compro carrinhos. Isso é um outro exemplo fantástico. Por isso que eu coloquei para vocês. A gente precisa balancear as coisas. Porque às vezes, quando a gente usa só um brinquedo, a gente já explorou todas as formas daquele brinquedo, e aí a gente sempre precisa elaborar melhor os estímulos para que a fala venha. Se a gente dá sempre o mesmo estímulo, não vai progredir. É que nem quando a gente está na escola, a gente não vai cada vez ficando um pouquinho mais difícil, a cada série que a gente passa, é a mesma questão dos estímulos. E é a mesma coisa no desenvolvimento da fala. A criança começa falando coisas mais simples e, ao passar dos anos, vai ficando mais elaborado, até ela chegar ali por volta dos 5 anos, quase 6, quando ela já está deveria, né? Estar com todos os fonemas adquiridos e falando super bem. A mesma coisa é a estimulação através do brinquedo. Então, cada fase da criança, a gente tem brinquedos que favorecem mais o desenvolvimento dela global, e desenvolvimento global inclui a fala. Então, vamos lá. Dito isto, né, volto a frisar. O melhor brinquedo também vai ser aquele em que você vai conseguir ter a melhor habilidade de manuseá-lo para ele e desenvolver a fala. Né? Não adianta mostrar um brinquedo aqui que você não vai conseguir usar, ou que você não vai conseguir, né, deixar sua criatividade fluir para desenvolver a fala dessa criança. Então, isso também tem que ser levado em consideração. E é um ponto importante também dizer para vocês que criatividade é uma coisa que a gente desenvolve. Assim como tem dias que a gente não está tão criativo, tem dias que a gente está mais criativo, mas quanto mais a gente trabalha tentando elaborar a criatividade, melhor ela fica. E é extremamente necessário o uso da criatividade no brincar com a criança, para a gente conseguir direcionar ela. E até isso, quando a gente elabora bem a nossa criatividade, a gente consegue transformar aquele brinquedo em multifuncional, né? Vai conseguir usar ele de várias formas, várias idades diferentes, independente daquele númerozinho que está ali recomendando na caixa. Então, comecem a pensar fora da caixinha, comecem a trabalhar criatividade. A Day está colocando aqui, criatividade é a inteligência brincando, já diria Einstein. Exatamente isso. Importantíssimo. Outro ponto que é preciso ser levado em consideração agora é o seguinte: os nossos brinquedos, né, a maioria dos nossos brinquedos, quando a gente não tem muitas habilidades manuais, a gente acaba comprando, né? Então, o mercado, né, de vendas de brinquedos, as grandes empresas de brinquedos, elas já sabem como atrair a atenção daquela criança, e sempre aquele brinquedo que é super atrativo é o que vai ajudar a desenvolver. Exemplo, nós temos no mercado muitos brinquedos que você coloca pilha. A maioria das fonos, vocês vão ver, a gente é meio inimigo de brinquedo com pilha. Porque o brinquedo com pilha, ele sim limita a cadeira. Você coloca a pilha, você aperta um botão e o brinquedo faz todo o serviço. Todos os brinquedos, independente da idade da criança, precisam fazer com que a criança se movimente, fazer com que a criança se sinta desafiada. Então, a grande maioria desses, ela aperta um botão e era isso. Um exemplo aqui, um brinquedo, um trenzinho para andar no trilho elétrico. Você aperta no botão, o trem só vai andar. A criança só tem que ficar olhando, ela não tem função nenhuma mais ali. Então, esse não é um brinquedo legal. Claro que eu não estou aqui crucificando todos os brinquedos a pilha, porque eu mesma vou mostrar um para vocês que eu uso, que é a pilha. Mas aí eu vou trazer à luz para vocês do bom senso de quais os brinquedos da pilha são legais. Claro que quando a criança estiver um pouco maior, perdão, que ela tiver, né, se ela falar super bem,
dar esse tipo de brinquedo não tem problema, porque brincar por brincar também é excelente. Mas quando a gente está pensando em desenvolvimento da fala, esses não são os melhores brinquedos. Entendido? Quem está entendendo, me dá um ok, me manda um coração, tchauzinho. Curte a live aí para mais gente entender que é uma live de importância, mais papais e mamães virem aqui com a gente. Então, vamos falar lá da criança de 0 a 6 meses. O que esse bebezinho precisa estar desenvolvendo, né? O que a gente tem que desenvolver nessa criança? E sim, gente, a gente estimula a fala desde que a criança está na barriga, o que dirá depois que ela nasceu. Então, vamos lá. Essa criança, ela precisa ser estimulada a parte sensorial dela e a parte motora, né? O bebezinho é molezinho, ele vai ficando durinho. E como é que você faz isso? Através da brincadeira. Você precisa colocar brinquedos que estimulem isso e que chamem a atenção dela para isso. Independente da idade também, mas principalmente nesses primeiros mesezinhos da criança, até ali 1 ano, é muito importante a gente desenvolver os 5 sentidos, né, através da brincadeira. Então, audição, olfato, tato, visão, paladar, mas tem outros 2 que a gente também vai trabalhar, que a gente não fala tanto, que é a propriocepção e o equilíbrio, né? Nessa fase da criança, ali, até os 6 meses e depois dos 6 meses, existem marcos motores muito importantes e que a gente precisa estimular, porque também precisa entender que o desenvolvimento da fala não é sozinho. Todo o desenvolvimento da criança tem que caminhar junto. O que acontece é que às vezes a gente fica tão ligado em outros desenvolvimentos da criança, em outros aspectos do desenvolvimento da criança, e começa a achar que a fala vai vir sozinho, e não é. A gente precisa ajudar nisso. Então, falado isso, nessa idade, o que a gente vai fazer? A gente precisa trabalhar com a criança fonte sonora. O que é isso? Ela procurar o som, ela virar o pescoço, ela trabalhar a cervical dela. Então, os melhores brinquedos são os que produzem som. Só que esses brinquedos também precisam ser muito coloridos para ela, a visão dela de foco, de atenção é muito pequenininha, então tem que ser colorido e tem que ser barulho para ela poder olhar. Então, aqui os exemplos. Chocalho. Você volta para cá, ela acha. Olha para cá, ela vira procurando. Por quê? Ela precisa fazer discriminação auditiva. Ela precisa reconhecer um som em meio a vários outros sons. Então, digamos, passaram na rua buzinando, tem gente conversando ao redor, mas você tem que chamar, ela tem que olhar para o chocalho, porque essa é a brincadeira. Nessa idade, então, brinquedos coloridos, brinquedos que fazem som, são excelentes. Brinquedos que nem esse aqui, esse é um brinquedo muito antigo que existe até hoje. Importante dizer, para essa fase, brinquedos duráveis, brinquedos laváveis, né? Brinquedos que sejam seguros, estamos falando de bebezinhos, então todo cuidado é pouco. Então, nessa fase, quanto mais barulhinho tiver, melhor. Bolas que tem umas bolas que elas são bem macias, né? São um pano que tem tipo um sininho dentro que você joga para um lado, joga para o outro, faz barulho, são excelentes. Ó, eu tenho esses caiu aqui, esse aqui e também brinquedos com texturas diferentes. Você vê que tem textura aqui, ó, é diferente. Ele precisa trabalhar o tato muito, muito, muito. Então, um minutinho, deixa eu devolver. Esses aqui são muito legais. E nessa fase também de 6 meses, né, ali pelo volta dos 6 meses, sim, começa a criança querer pegar, ela já está melhorando a questão de tentar pegar as coisas, ela começa a querer levar as coisas à boca. As crianças conhecem o mundo através da boca. Então, mordedores também são legais. Tá? Então, quando for pensar em comprar presente para o seu bebezinho, ou vai presentear uma amiga que está com um bebezinho pequeno, lembrem disso. O que ele precisa desenvolver nessa fase
E o que ele vai gostar também, né? Quando a criança, né, tá nessa fase de bebezinha, é mais fácil que realmente é aquilo que a gente gosta e conforme ela vai crescendo e que a gente vai percebendo melhor os gostos dessa criança. Então, criança de 6 a 12 meses, aí já entra uma fase bem mais legal da criança, porque ela já vai, ali nesse meio período, ela vai tentar engatinhar, ela vai começar a querer pegar mais as coisas. Então, aqueles que a gente coloca pendurado, aqueles brinquedos que coloca pendurado, me fugiu da cabeça também o nome daquilo. Enfim, mas aqueles que ficam pendurados, que você pendura no carrinho, ali em cima do berço, ou até no bebê conforto, para ele tentar ficar pegando, são muito legais para essa fase, né? Porque a gente precisa estimular o pegar. O pegar da criança nessa fase é um pegar em bloco, ela não é boa em pinça, precisa ser estimulada essa coordenação motora. Então, são fantásticos. Mas vale uma lembrança aqui desses brinquedos móveis. Obrigada, Tassi Geisel. Valeu, é isso mesmo. Os móveis. Tem que ficar atento, tem que estar bem preso esse brinquedo, tá? Porque se vai ficar pendurado, tem que ficar atento a isso, certo? Aí, o que essa criança vai começar a fazer? Ela vai começar a engatinhar. Então, ela vai começar a descobrir que tem um mundo para ela girar na casa, né? Ali por volta, passando os 6 meses, 8 meses, ela começa a engatinhar. Então, a gente precisa dar brinquedos que favoreçam essa movimentação. Só que agora, a gente também tem que estimular já bastante, bastante, bastante a fala. Então, o brinquedo, além dos brinquedos que fazem sons, a gente também tem que produzir som junto com o brinquedo. A maioria dos brinquedos não vem, né? Que nem eu falei para vocês. A gente tem que dar uma segurada nesses brinquedos de pilha. Então, a gente que tem que fazer o sonoro. A gente que tem que ser o exemplo da criança, porque ela precisa ver um humano, alguém fazendo, para ela também querer fazer. Então, nessa fase, temos aqui ó, esse carrinho. Esse carrinho, inclusive, eu mostrei esses dias, né? Eu trouxe ele porque está mais novinho. Esse brinquedo é um brinquedo de encaixe que a criança, né, você vai treinar para pegar com a mãozinha dela para encaixar. É importante fazer isso. A cada vez que você encaixar, você tem que estimular o balbucio, fazendo pá, bá, má, que são os fonemas que ela começa adquirindo, né? Qualquer sonzinho ao encaixar para ela tentar fazer também. E o carrinho, você pode empurrar para ela vir atrás, né? Ela vai ver o carrinho desse colorido, ela vai querer correr atrás desse brinquedo. Então, brinquedos de caixa, brinquedos de abre e fecha, que são mais fáceis, livrinhos coloridos, são excelentes. E você junta com aqueles brinquedos que ela usava ali até os 6 meses. Por isso que eu falei, a gente precisa de brinquedos duráveis, laváveis, porque você utiliza por muito tempo. E sempre associando sonzinhos. Você precisa nomear tudo. Olha, o carrinho está indo para frente. Olha, o carrinho está fazendo bum. Como é o som do carrinho? Os brinquedos para desenvolver a fala, todos você precisa estar falando durante a brincadeira com a criança. Você não está falando, está só empurra carro, pode ser o melhor brinquedo do universo, mais caro, ainda assim não vai ajudar. Aqui a gente ainda continua, né, trabalhando muito o sensório da criança, também é uma fase de erupção dos dentes, então bastante mordedor, bem, bem legal nessa fase esses brinquedos. Já a criança ali de 1 a 2 anos, né, ela já é mais independente, ela já está andando, aqui já é para ela começar a falar as primeiras palavrinhas. Em geral, né, as primeiras palavrinhas são aquelas que mais da rotina da criança, mas ela também tem maior facilidade em imitar sons, né, principalmente os sons dos bichos. Então, quando você for pensar em brinquedo para essa criança, envolvam animais para que ela imite. E aqui, nessa idade também, aquele brinquedo do encaixar que foi ali, que eu mostrei para vocês, que era com poucas peças, né, para você nomear, mais simples, agora ele vai ficar um pouquinho mais elaborado. Esse aqui, ó, ela já vai ter uma chavezinha para girar, abrir,
tira a peça e vai encaixar já várias outras formas. Mas se você só der este brinquedo só para ela encaixar, sem fazer um som, só ficar encaixando, você está estimulando muito bem a coordenação motora, parabéns, legal, mas a fala já era, já ficou. Então, você tem que ir nomeando, digamos aqui, é um peixinho, é um oval, é um triângulo, é um quadrado, por mais que ela não vá falar essa palavra ainda. E você vai encaixando e continua fazendo os sonzinhos com ela, aqueles sonzinhos simples, pá, bá, lá. Fez assim, colocou, oba, comemore, com sons pequenos, eba, também é muito legal. Precisa sempre, né, comemorar aquilo que a criança faz, né, somente quando é a primeira vez que ela consegue, né, porque ela precisa se sentir motivada para fazer melhor ainda. E é isso que eu falo, né, em colocar a criança em posição de falante, ela se sentir motivada, você mostrar para a criança que o como você ficou feliz que ela conseguiu fazer aquilo. Porque no cérebro dela ela pensa, opa, mas eu fiz algo legal aqui, então eu vou tentar de novo. Aqui entra o, o brinquedo que eu falei, um dos poucos brinquedos que eu uso que tem pilha, que é esse aqui. Porque esse tablet, além dele ajudar muito, dar uma enganada na criança na questão do uso de telas, porque, se ela, que nem eu digo para vocês, se nós somos os exemplos e nós vivemos com o celular na mão, tablet na mão, com um monte de coisa na mão, ela vai querer também, porque aquilo, ela entende que aquilo é o brinquedo do adulto. Então, esse aqui ajuda a dar uma enganada nessa questão de telas, mas ele faz o que é muito importante, ele faz as onomatopeias. Então, tem o cachorro, não sei se deu para ouvir aí, eu vou virar aqui para ficar mais fácil o áudio. O gato, e aí você vira. Como é que o gato faz? O gato faz miau. Agora, ele por si só, você vê que a imagem não é tão boa. Então, você precisa associar. Quando eu falei, né, de movimento, ó, já fugi daqui. Há um brinquedo que seja o objeto real. Então, você mostrou o barulho da vaca? Olha a vaca, como é que a vaca faz? Mum. E nessa fase é muito importante a criança, nessa e todas as outras, na verdade, a criança ver bem seu rosto, a sua movimentação, para poder ela tentar copiar. Então, sempre que possível, traga um brinquedo mais perto do rosto e faça um movimento bem bonito para ela tentar imitar. Então, aqui, nessa fase também da criança, é muito legal os fantoches, né? Você faz a movimentação do fantoche, eu esqueci, mas você faz a movimentação do fantoche aqui, ela vai ver uma boca mexendo e vai querer fazer igual. E o fantoche é um personagem que está falando com ela, ele está contando uma história. Contar histórias, faz de conta, é super importante. Então, esses brinquedos em que você pode fingir que aquele brinquedo está falando alguma coisa, são excelentes nessa fase de 1 a 2 anos de idade. Então, são esses os brinquedos que melhor favorecem a fala. Mas ainda assim, vai depender de você fazer isso com seu filho, entende? Os melhores brinquedos para favorecer a fala são aqueles que você vai ter habilidade para fazer isso, né? Para desenvolver a fala. Porque, de fato, os brinquedos nem estão ali. São poucos os brinquedos que tem alguma coisa que faz e repete. Mas a maioria você tem que fazer o som, você tem que estar ensinando, né, a criança. Nessa fase também eu vejo que muitos pais querem já começar ensinando a criança a reconhecer cor, a falar número, a falar letra. Gente, esqueçam tudo isso. Se o brinquedo de vocês está mostrando isso aí para a criança, esquece, porque não é isso que ela precisa aprender agora. Tá? Aqui ela precisa aprender, além desses sons, né, o início ali da fala, ela também precisa desenvolver melhor a habilidade de caminhar. Então, joga bola é muito legal, joga bola, pede para ela pegar. Ela precisa aprender a obedecer comandos verbais. Então, isso, né, que eu falei agora, joga bola, pega lá a bola, e ela pegar e trazer para vocês, é excelente para o desenvolvimento da forma. Certo? Quem está me acompanhando aí vai dizendo, tem bastante coisa hoje, hein? Vou continuando aqui. Vamos lá. Agora a gente está na fase dos 2 a 3 anos de idade.
nessa fase, a gente precisa começar a estimular mais ainda o movimento de pinça com a criança. Então, né, vocês percebem que sempre a coordenação motora, né, tá junto com os brinquedos, né, junto com o desenvolvimento da fala. Porque, queria falar para vocês, uma coisa não anda longe da outra. Então, nessa fase, vocês precisam ensinar para a criança como pegar e como é que faz isso, né? Através de canetinhas, de lápis de cor, pintura, né? Tintas variadas, pinta no papel, pinta na cara, pinta em todo canto, né? Risca. Aqui o pintar dela não vai ser pintar bonitinha ainda, ela vai riscar de qualquer jeito, mas isso já é excelente para o desenvolvimento da fala. Nessa fase, a criança também está muito ligada aos personagens, né? Porque deveria ser por aqui que ela começaria a assistir uns 20 minutinhos de TV ali. Então, nessa fase, é que ela começaria a reconhecer mais personagens. Eu não sei fazer uma live sobre brinquedo sem mostrar o meu melhor amigo, Senhor Cabeça de Batata. Ai, gente. Cara, eu vou mostrar ele aqui nessa fase, mas eu confesso para vocês que eu uso ele com todas as idades. É um brinquedo muito versátil. Você brinca com ele de encaixe, que é importante em todas as fases. Nessa fase também aqui, eu esqueci de falar, ali, de 1 e 2 anos de idade, é importante fazer o reconhecimento das partes do corpo. Então, esse brinquedo aqui é fantástico, ó. Olho, nariz, boca, orelha, cabeça, o braço, a perna. E ele é bem, né, só o basicão, que é o que a criança tem que aprender. Mas, aqui, o senhor, que agora não é mais senhor, a Day está me lembrando aqui, agora é só cabeça de batata, é porque eu tenho os dois. Então, aqui eu sempre trago o senhor, mas eu tenho o senhor e a senhora, né? Porque tiraram esse pronome de tratamento no início, então agora é só cabeça de batata. E ele é fantástico, porque ele é um personagem do filme. Mas qualquer outro personagem que você use com a criança e use para imitar, fingir que ele é o personagem, que ele vai fazer a fala do personagem. Aqui eu tenho o Chase, galera, Patrulha Canina, tá muito na moda, eles gostam muito desse brinhalama. São fantásticos nessa fase. Mas em falando de canetinha, que eu acho bacana realmente estimular a pintura, né? Nessa fase aqui sim, próximo aos 3 anos, você já pode começar a explicar o que é cor, né? Então, é muito legal a pintura. E eu tenho aqui, vocês não reparem, porque esse aqui a Alice já usou bastante, tá? Mas sabe esses kits aqui de pintura? Vem giz de cera, vem lápis de cor, vem tinta de várias grossuras, os pincéis. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Tá vendo? Esse brinquedo é excelente para essa fase, porque você brinca com tudo, brinca com tinta, brinca com lapisinho, com canetinha. Então, nessa fase, é isso que é importante você utilizar. E aí, né, você vai nomeando, nomeia a cor, diz, vamos pintar para um lado, pinta para o outro, põe o desenho, que bonito, vamos fazer um coração. Vamos pintar dentro do coração, que nem ali, quando no brinquedo de 1 ano de encaixe, que você ia nomeando as formas, mesmo que a criança não vá falar ela, aqui é a mesma coisa, você precisa estar constantemente falando, 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 falando. Se você não fala, seu filho não vai falar. Se você brinca calado, seu filho não vai brincar falando. A coisa precisa ser ensinada, tá entendendo? Não é assim, não é como a maioria acha intuitivo, mágico. Vem uma caixinha aqui dentro do nosso cérebro, que lá em determinada idade, lá por volta dos 12 meses, quando começa as primeiras fases, o cérebro vai lá abrir e aí vai sair, a criança vai sair falando magicamente. Não é isso. Claro que tem crianças, né, que elas são, o ambiente favorece muito, e aí elas começam a falar sem precisar direcionar o estímulo, mas a grande maioria não é. Ainda assim, o ambiente, né, que ela vive é um estímulo primordial para o desenvolvimento da fala. Então, não é que ela não recebeu nenhum, ela só não estão percebendo que estão dando estímulo para ela. Certo? Então, vamos lá. Agora a gente chegou em 3, 4 anos. Ah, gente,
Eu falei para vocês que tinha brinquedo por aqui, que estava bem difícil, né? Eu tentei organizar, mas enfim. Nessa fase dos 2 anos ali, chega nos 3, é importante a gente elaborar as habilidades sociais, da criança entender pedir favor, solicitar coisas, falar desculpa. Então, nessa fase, aqueles brinquedos que são kits, né, de kit cozinheiro, kit do médico, são muito legais para você desenvolver isso. Porque, ó, eu vou mostrar aqui para vocês. Esse é meu kit cozinheiro. Tem fruta, né, aqui, ó, a pera, o morango, tem o brócolis, enfim, tem várias coisas dentro desse saquinho que são que imitam nossos alimentos reais. Então, nessa brincadeira, você finge para ela que vocês estão, que ela vai preparar uma comidinha para você. A criança adora brincar de comidinha. E aí você solicita, por favor, eu quero um brócolis. Aí, além de ela ter que reconhecer qual que é aquilo, né, através da nomeação, qual é aquele, qual é o objeto, qual é o brinquedo que é o brócolis, ela vai entregar para você e vai ver como você solicita a educação, por favor. Então, nessa fase, é muito legal, muito importante ser ensinado isso. Então, esses brinquedos de kit, que tem kit médico, de fazer de conta, é muito legal nessa idade. Então, agora sim, vamos chegar lá nos de 3 a 4 anos de idade. 3 a 4 anos de idade, a criança está muito mais, né, laboral, ela consegue ser muito mais desenvolta, né, até nas coisas que ela faz manualmente. Então, nessa fase aqui, é muito importante a gente trabalhar recorte, colar grãos ali, né, iniciando os 3 anos, cola grão, cola bolinha, cola algodão, cola recorte, né, é muito bacana trabalhar com colagem nessa fase. Então, não perca, às vezes a gente está querendo comprar uma coisa, um brinquedo muito elaborado, e a brincadeira tá ali na sua mão. Pega uma revista velha, aquele encarte de supermercado. Vamos fingir aqui, vamos fazer uma lista, vamos fazer uma categoria, né? Que isso é categorizar. O que a gente precisa comprar no supermercado? Aí ele fala lá, o açúcar. Ah, então vamos recortar aqui o açúcar. Agora cola aí o açúcar. É uma brincadeira que eles amam. E você não precisa ter gasto nenhum. Não sei se você não tiver a cola em casa, aí tem que comprar cola e um papel para colar. Mas fora isso, tá tudo aí, tá? Então, nessa fase também, a gente vai trabalhar mais ainda a coordenação motora através de brinquedos de montar. Os brinquedos, os Legos, são fantásticos, né? Para montar, porque é um brinquedo muito também diversificado, você monta várias coisas através daquele Legozão básico, então é muito legal nessa fase. Aqui, quebra-cabeça, né? Esse aqui, nessa fase, é importante que seja quebra-cabeça maiores, ó, de peças maiores. Esse aqui é do corpo humano que eu comprei, tá, recentemente. E é muito legal para trabalhar com essa idade. Mas eu, às vezes, eu uso quebra-cabeça com crianças menores, principalmente esse aqui agora do corpo humano, mas eu vou auxiliando a montagem. Não dá para deixar ele sozinho para tentar montar, que nem é nessa fase dos 3 aos 4 anos, tá? E aí, se você vai usar quebra-cabeça em idade menor, você tem que auxiliar. Outro brinquedo que é legal também é esse aqui. Gente, esse brinquedo é muito antigo. Porque ele tem que trabalhar, né? Vou até segurar mais um pouco. Ele vai trabalhar o equilíbrio, né? Porque as pecinhas são menores, ele tem que colocar um em cima do outro para construir, né, o prédio. Isso é importante, né? Trabalhar pequenos objetos nessa idade, né, para trabalhar mais ainda a coordenação, principalmente porque tem que lembrar que nessa fase, ali, 3, 4 anos, é o momento em que a criança entra na escola. Então, ela tem que trabalhar mais essas habilidades manuais para preparar ela ali para frente quando ela vai começar a escrever, tá? Então, é por isso que é importante pensar nessa fase em brinquedos assim também. Aqui a gente continua a usar personagens, mas agora, antes ali de 2 a 3, que você estimulava ele a falar uma frase, né, ou fingir que era personagem para falar alguma coisa, agora você tem que estimular ele a ele elaborar uma pequena historinha. Nessa idade, a criança já consegue contar
uma pequena história, tá? Então, os personagens vai usar para isso, combinado? E também aqui, sorry, caiu. Depois, gente, vocês vão olhar ali e vão ver como é que eu organizo. Eu fiz um story antes para mostrar como é que eu organizo aqui, vocês vão entender, porque meu celular caiu agora. Enfim, nessa fase também você pode usar quebra-cabeça. Quebra-cabeça é muito bom para nomeação. Quebra-cabeça, não, perdão. Jogo da memória é muito bom para nomeação, para aumentar o número de palavras dessa criança. Óbvio que, né, se o jogo da memória que você tem aí é, sei lá, 30 pares, não dá para você começar usando os 30 com a criança. Você primeiro coloca 4, depois coloca 6, depois vai colocando 8, e assim você vai aumentando a dificuldade. E lembra que eu falei no início da live que a gente tem que ir elaborando mais os brinquedos? Então é isso. Inclusive aqui, né, que eu nem tinha colocado, mas o jogo da memória, nessa fase você já consegue brincar de jogo da memória com a criança. Mas antes disso, ali por volta dos 2, 3, você pode ficar com um bloquinho as cartas na mão e o outro todo aberto para a criança fazer a associação e ela procurar. Então, você tira, digamos, um jogo da memória de bicho. Cadê a vaca? Cadê o que é igual a esse aqui? E a criança tem que achar ali no meio. E, né, excelente forma de nomear e brincar e trabalhar a associação, né, da imagem com a outra imagem. Então, o jogo da memória é muito legal nessa fase, que é a cabeça, né? Jogos em que cada um tem a sua vez. É super importante a gente ensinar isso para a criança nessa fase. Então, esses joguinhos mais simples, que nem o próprio jogo da memória. Uma vez é a sua, uma vez é a minha. Uma vez é a sua, uma vez é a minha. Para a criança entender essas nossas habilidades sociais. A criança não entende a sociedade que nem nós adultos, obviamente, e ela precisa aprender. E a melhor forma dela aprender e desenvolver tudo isso é através do lúdico. E com isso também você está, né, continua ensinando comandos verbais de 2 tempos, né? Então, é muito importante que isso seja feito nessa idade. E nessa idade, a gente também tem uma coisa que não dá para esquecer, que é o quê? A fase da curiosidade. Então, é a fase de por quê, por que isso, por que aquilo. E eu já falei em outra live, mas para quem é novo aqui, vou relembrar, né? Vou contar, na verdade. Você tem que ter a paciência de explicar todos os porquês. Então, nessa fase, caixas surpresas são muito legais. O que é isso, Lani? Você pega uma caixa de sapato e coloca os objetos ali para ele ir tirando sem ver o que é. Ele pega lá, sente. O que você acha que você está pegando? Aí ele diz, então, aí ele diz, sei lá dentro tinha uma vaquinha. Ele pegou a vaquinha. Eu acho que é a vaca. Então tira. Ah, é a vaca, você acertou. Muito legal. Muito importante estimular a curiosidade da criança, trabalhar essa curiosidade dela, tá? E agora chegamos aos 4, 5 anos de idade, né? Essa fase, a criança já obedece comando, essa criança já é para ela estar conversando super bem, contando histórias mais longas, ela já entende a dinâmica, né? Que cada um tem sua vez, como é que funciona. Então, nessa fase, você já tem que e já pode usar brinquedos mais complexos, brinquedos de tabuleiro. Nessa fase aqui, você já deve sim, né, os brinquedos envolver letras, envolver números para ela sequencializar, é super importante. E aqui também quebra-cabeças mais elaborados. Eu vou trazer mostrar para vocês que eu acho fantástico, acho que eu nunca mostrei para vocês. Esse aqui. Mas eu uso com crianças menores também, gente. Vocês têm que entender que isso aqui eu estou mostrando para vocês, para abrir a mente de vocês de como fazer. Mas eu uso todos os meus brinquedos com quase todas as idades. Se eu vejo que a criança é capaz, ou eu uso a minha criatividade e dou uma reelaborada na brincadeira, eu uso igual. Esse é um brinquedo de madeira. Gosto de brinquedo de madeira, é durável, né? Não se perde logo. E como é que é isso? Aqui do lado da caixa vem as pecinhas coloridas. Então, ele tem que selecionar as peças e colocar em cima. Então, digamos aqui, e montar a figura.
É muito legal, você pode trabalhar as cores diversas, formatos diversos, trabalhar o desenho que vem ali, e eles gostam bastante. Então, esse aqui é um tipo de quebra-cabeça mais elaborado, que precisa realmente de maior coordenação motora, então é ideal com crianças um pouco maiores. Deixa eu encostar aqui, gente. E trouxe um outro exemplo. A criança, como eu disse para vocês, ela já tem que saber contar histórias mais elaboradas. Então, nessa fase, brinquedos em que ela tenha que explicar são ótimos. E eu trouxe um aqui para vocês, que inclusive esse aqui é um brinquedo que a gente talvez nem precisaria do próprio do brinquedo em si, porque dá para a gente fazer com um papel em casa, que é esse aqui, ó. Eu sou. Sabe aquela brincadeira que a gente escreve um nome, coloca na testa do outro, e aí a pessoa tem que ir dando características, e você vai dizendo se é, se não é, e ela vai chutando quem talvez ela seja? É esse brinquedo. Então, ele dentro, deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Tem essa faixinha que bota na cabeça. Espera lá. E tem esse mundaréu de cartas. Então, digamos aqui que eu estou com o policial na minha cabeça, eu não sei que é o policial. Aí vira, olha, eu estou falando de uma profissão, essa profissão cuida das pessoas, né, da segurança, vai mostrar de novo. E assim, a criança, ela tem que ir nomeando, tem que estar explicando, e é esse tipo de brinquedo que é legal, né, você estimula a fala através da brincadeira e precisa mais pessoas. O jogo é esse, ó, eu sou. Assim, dá para brincar adulto, dá para brincar criança. Eu confesso, gente, eu sou suspeita, porque eu super me divirto brincando. Então, deu aí para ver? Então, assim, é importante colocar esses brinquedos mais elaborados e que trabalhem mais a fala. Existem brinquedos que são de letras para formar palavras, palavras pequenas, ou para você colocar a letra que inicia aquela palavra, também são fantásticos. Então, você percebe aqui que lá no início a gente começou com brinquedos muito simples, a gente foi elaborando e cada vez ficando mais difícil com o passar da idade da criança. Então, é preciso que você tenha essa clareza em que momento a criança está, né? O que é para ela estar desenvolvendo, para poder saber que brinquedo, qual é o melhor brinquedo para você usar, que também vai favorecer a fala. E não adianta nada, de novo, vou repetir, brinquedo, brincar calado. Você tem que também falar bastante. Inclusive, uma das principais coisas para a criança conseguir desenvolver a fala é uma família falante, são pais falantes. A galera está ali, está falando tudo, nomeando tudo, explicando tudo. Quanto mais você fala, mais a criança vai entender a falar também. Inclusive, a brincadeira. A melhor forma para uma criança aprender é através do lúdico, é através da brincadeira. Eu vou repetir uma coisa que eu já repeti em muitas, muitas lives aqui com vocês. A criança, através da repetição, se for só para repetir, 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 digamos, aqui é o olho, aqui é o olho, ou aqui, né, melhor em mim, aqui é o olho. Você vai precisar falar isso mais de 400 vezes para a criança fazer 400 sinapses para ela aprender que isso aqui é o olho. Se for num brinquedo desse, ó, o olho, o nariz, a boca, através da brincadeira, ela precisa de média 14 só. A diferença é enorme. E assim, então, a gente tem que brincar mais e brincar de fato. Sentar e dedicar o tempo à brincadeira, senta no chão, vai para o tapete. Esse negócio de você estar sentado lá e a criança está tentando brincar, mas você não está fazendo nada, você está mexendo no celular, está olhando para o lado, assistindo a novela, pode colocar o brinquedo que você quiser. Nenhum vai estimular a fala dele, dessa criança, do seu filho. Então, tenha isso em mente. E, de novo, eu falo, qualquer brinquedo estimula a fala, desde que você fale na brincadeira, desde que você use suas habilidades e criatividade para trazer fala para o brinquedo, para trazer uma conversa na hora da brincadeira. Entenderam, gente? Essa live está super extensa. Vamos abrir aqui rapidinho
para responder perguntas. Eu vou escolher 2 ou 3 perguntas para responder, porque nosso tempo está acabando. Enquanto vocês vão mandando as perguntas, as dúvidas, eu vi que vocês olharam, que vocês comentaram. Muito obrigada. Quero também chamar vocês para o meu canal no Telegram. Quem não está lá no canal do Telegram, eu coloco assuntos que não estão aqui no feed, né? Não estão nem no Facebook, nem no YouTube, são assuntos que são reflexões, coisas que eu penso, que eu lembro durante o dia, e eu vou, coloco, mando um áudio lá e coloco. Então, os assuntos são diferentes. Sem contar que outras informações mais elaboradas vão lá, inclusive do meu método, né? Do método Estimule Já, quando vai ter lançamento, né? Essas programações todas, eu vou colocar por lá também, claro, que vai ter aqui, mas lá é um acesso mais fácil, tá? Para vocês, não percam isso. Inclusive, todas essas dicas, essas coisas que eu estou falando aqui para vocês, as mamães do método que estão lá comigo, estão usando coisas de casa, da rotina de casa, nem estão ligadas assim em brinquedos comerciais, na verdade, apesar de terem, apesar de usar, apesar de eu dar essa dica, mas eu lá no método explico como fazer todas essas brincadeiras com as coisas que você tem na sua casa. Então, assim, fiquem atentos, a gente já está se organizando, né? Eu já estou organizando a segunda turma do método. Quem tiver interesse, só mandar um direct. E cadê? Vocês amaram tudo, mas não tem nenhuma dúvida? Ficou claro para vocês? Preciso trazer um adendo que me lembrei agora. Quando a gente fala, né, de brinquedo para desenvolver a fala, a gente precisa estar atento no que também a criança está produzindo. Porque, digamos, se o meu filho, né, tem algum atraso na fala, ele já tem, sei lá, 3 anos de idade, mas o que ele está produzindo é para uma criança de 2 anos, então é interessante que a gente busque brinquedos que são para o desenvolvimento da fala de 2 anos, porque ele não vai pular simplesmente, tipo, de 1 para 3 anos de idade no desenvolvimento da fala, ele vai ter que passar por todas as etapas. Então, a gente pegar brinquedos mais simplesinhos para puxar ele para a idade, né, para a curva do desenvolvimento, é importante, tá? Anica Nogueira, o que fazer quando seu filho gosta mais de brinquedos de faixas mais baratos? Você diz de preço? Use eles. Tá aí, você me deu uma boa ideia. Eu recentemente fui numa loja famosa de brinquedos, né, a RIEP, e fiz uma compra lá. Eu vou fazer essa mesma coisa numa loja desses brinquedos, nessas lojas de importados, para vocês verem tal. Dá para usar igual. Ah, de faixa de idade? A idade talvez seja porque você precisa ir transicionando o brinquedo da idade que ele gosta mais para uma idade mais elaborada. Tem que ser aos poucos. Vai aumentando a dificuldade aos poucos para poder. Se você coloca um desafio muito grande para a criança, fica difícil. Se ela não conseguir, ela não vai se sentir estimulada. Então, ela tem que ir alcançando os objetivos, entendeu? A Dai colocou Lua na fase que a criança fantasia muito, que é super-herói, não se deve corrigir, né? Ou algum personagem de desenho que ele assiste. Não. Porque o faz de conta, o lúdico, faz parte do desenvolvimento da criança. Ele começa isso ali por volta dos 3 anos. Então, ele está fingindo que é um personagem, tá? Né? Olha, eu sou super-herói. O ideal, inclusive, é que você entre nessa brincadeira e também diga que você é uma super-heroína, um super-herói. Dê o seu nome, diga qual é o seu poder. Brinco horrores disso com a Alice, inclusive, tá? Então, nessa questão de brinquedo, né? Inclusive isso de faixa, eu trouxe uns brinquedos para vocês baratos, outros mais caros, mas eu me deu uma ideia aqui que acho que devia estar armazenado em algum canto do meu cérebro, por isso eu falei. Eu vou fazer compras em lojinhas mais baratas de brinquedinhos mais simples para ensinar vocês a estimular a fala com esses brinquedos. E as crianças que gostam de brinquedos mais simples, respondendo aqui a Nica Nogueira de novo, é por isso, porque assim, ela acaba se acostumando que com aquele eu já consigo, eu não vou querer, né, tentar uma coisa de novo, vai que eu não consigo. E talvez, quando você oferece um brinquedo em que ele precisa ter mais habilidades, talvez ele ainda não esteja 100% preparado para aquilo, e ele acha que, assim, ele tentou, não conseguiu, ele fica frustrado. E a gente tem que lidar com a frustração da criança. Então, a gente tem que ir aos poucos elaborando. Que nem eu falei para vocês do jogo da memória.
Se você pega o jogo da memória e mostra para a criança lá com 20 pares, 30 pares logo de cara, ela vai ficar muito frustrada, porque vai ser muito difícil para ela. Agora, se você começa com poucas cartas e vai colocando mais cartas aos poucos, aí ela vai se sentir estimulada a querer fazer, entendeu? A Alexa aqui mesmo, ela, que a dela gosta de fingir que é princesa, coloca vestido e coroa. Ai, eu adoro. Dia que você vai para esse castelo, finja que vocês vão fazer um chá da tarde no castelo dessa princesa. É uma brincadeira muito legal. Lanchinhos, né? Fingir que vocês estão no piquenique, no chá da tarde, muito legal. A Day aqui, entendi, é ótimo para puxar o diálogo com a criança, já que ela está falando de algo que gosta. Exatamente. Igual o que eu falei lá no início da live, né? Você também tem que prestar atenção no que seu filho gosta. Não adianta você querer dar para ele as coisas que é do seu interesse ou que você sabe que é importante para o desenvolvimento dele, se aquilo também não é atrativo. Então, se ele já está mostrando algo que é legal para ele, vai elaborando aquela na brincadeira falando. Tá certo, galera? Mais alguma? Gente, então é isso. Eu vou finalizar, porque senão já já o Instagram vai me derrubar aqui nessa live. Mas eu estou muito feliz com a participação de vocês, tá? É muito bom essa interação. É legal conseguir resolver esses questionamentos para vocês. Lembrando que domingo a gente tem outro encontro, ou live, com outro tema fantástico também. Quem tiver dúvida, manda para mim em direct. Vocês sabem que eu respondo, às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu sempre respondo. Eu estou vendo aqui que a minha mãe está colocando. A Alice é a nossa maior referência, né? Porque é a criança que a gente tem convivência sempre, que é minha afilhada. E a Alice adora se vestir dos personagens, vai para o shopping fantasiada, de super-herói. Ela já foi de Corujita, ela já foi de Ladybug, ela já foi de princesa, de Elsa, de tudo. E é importante você permitir isso, porque é importante você permitir que a criança também faça escolhas. Faz parte do desenvolvimento, inclusive da fala, ela escolher o que ela quer vestir. Às vezes a gente quer vestir a criança muito assim, né? Toda aquele bombonzinho, né? Toda combinadinha, aquele vestidão, os meninos com aquela blusinha de botão, tal pai, tal mãe. E para a criança é importante que ela escolha. É importante que, se ela quiser se vestir de um personagem, uma fantasiar, liberar. Você vai ver como ela vai ficar feliz, como ela vai ficar empolgada. E nesse momento você pode utilizar para desenvolver a fala. Momentos de maior animação da criança são os melhores momentos para desenvolver a fala. Então, gente, de novo, o melhor brinquedo para desenvolver a fala é aquele em que você tem maior habilidade e criatividade para estar falando durante a brincadeira. Brinquedos com pilhas não são tão legais. Cada fase da criança tem um brinquedo que é mais favorável, que nem eu disse aqui na live para vocês. E, gente, vocês têm tudo aí. O mais importante vocês têm, que é a própria fala de vocês, tá? O melhor estímulo é a própria fala de vocês, é a própria forma de brincar. Então, fica aqui essa reflexão para ver se vocês estão realmente utilizando vocês como um brinquedo, como uma forma de brincar com o filho de vocês para desenvolver a fala, ou se vocês estão dando o brinquedo, mas aquele brinquedo aquela brincadeira é uma brincadeira calada. Então, pensem sobre isso, tá bom? Muito obrigada, muito obrigada. Muito feliz com todos vocês aqui e até domingo. Tchau, tchau.